Saiba mais sobre o Clube Amigos da Boa Nova, tendo informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estamos falando sobre o processo reencarnatório e estou com a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. Doutora Marlene, no bloco anterior, a senhora comentou do processo, todo o processo o qual inicial, né, onde o espírito passa a entrar no corpo. Esse modelo, né, que a senhora citou, é um modelo organizador biológico citado em outros livros? Sem dúvida, é um modelo organizador biológico que é apanágio ou que é próprio do perispírito, e o perispírito é um corpo sutil, né, do qual o espírito precisa, com o qual ele realmente constrói a nova morada, né? Sob a orientação, claro, porque o perispírito, ele não tem vontade própria, né? Ele é um corpo organizado, um corpo sutil, matéria desconhecida, e que vai atuar, né, sobre a matéria e permitir que o espírito atue, né? É uma dúvida que algumas pessoas, né, já chegaram a comentar sobre essa questão do processo reencarnatório, sendo o espírito não tendo a possibilidade de decidir como ficam então aquelas encarnações onde as pessoas precisam passar na existência por alguma enfermidade congênita ou algo do tipo. O espírito então, ele não pede para ter aquela aprovação? Como que a gente entende essa questão? Você está falando das reencarnações compulsórias, quer dizer, quando é cassado o livre-arbítrio do espírito, a fim de que ele reencarne. Mas isso é feito por entidades de alta estirpe, de evolução espiritual, né, alentada. Então, a questão toda é que não é que ele perdeu o seu livre-arbítrio, é que de fato, ele ultrapassou determinadas medidas que a lei permite, e então uma imposição maior é feita a fim de que ele assuma os seus erros, né? Bem, mas nós sabemos que a formação do corpo, a formação do genoma, né, do conjunto de genes que formam a personalidade daquela encarnação, esse genoma é formado a partir da vibração do próprio perispírito e dos problemas que ele traz internamente, das questões do corpo causal. Não vamos discutir aqui porque não dá tempo, mas o corpo causal é um dos constituintes do perispírito e que conserva em si mesmo o retrato de tudo aquilo que foi feito em encarnações passadas, e é ele que impregna para a formação do genoma. Então não existe dificuldade. A própria vinda do espírito para imprimir o seu tônus, a sua onda mental sobre a matéria, já traz as características do próprio perispírito reencarnante, né? Então, não é absolutamente difícil, nada disso. Se dá naturalmente, pela própria aproximação do espírito dos elementos germinativos básicos do óvulo e do espermatozoide, que são escolhidos segundo as necessidades reencarnatórias do espírito que vem, né? Então isso é automático, não tem nenhum segredo e é feito há milhões de anos, então realmente não tem. E não há injustiça, porque se houver uma doença genética ou uma doença incapacitante ou qualquer problema, não é a espiritualidade que promove isso, mas é apanágio do espírito. Ele já traz essa dificuldade porque burlou a lei, porque não seguiu a lei do amor, porque traz problemas sérios dentro de si mesmo. Certo. Bom, isso fica claro em Kardec, que a vida tem início no momento da concepção. Isso.
Isso também já foi descrito por um outro embriologista, cujo nome agora me foge a memória. Então, essas afirmações, né, bem claras que o Espiritismo nos traz, então, derruba de uma vez por todas aquelas pessoas que só colocam como ponto, né, do espírito se ligar após ao nascimento, etc. Então, o Espiritismo ele é bem claro, né, e também ratificado pela ciência, né, através do embriologista. Exatamente, porque dentro da própria doutrina nós aprendemos, né, que o perispírito é quem gera o genoma. Uhum. É quem gera, né, o conjunto de genes que vai lhe servir, né, de expressão na encarnação atual. Então, é mais do que lógico que é o espírito mesmo quem promove a sua encarnação, quem constrói o seu novo corpo, através da vibração própria que lhe é particular, né? E que lhe dá, então, um tônus próprio. Cada um de nós tem uma faixa de onda na qual vive, né? Então, e isso nós impregnamos o material genético. Então, isso de dizer que o espírito pode encarnar quando recém-nascido, né? E o perispírito, que é o molde, onde ficou esse tempo todo, né? Quem é que serviu de molde? Né? E tem o problema da rejeição, como sabemos, porque se o perispírito é que constrói o novo corpo, todo material que entrar e que foi estranho para ele, ele vai eliminar. Como acontece quando você tem um transplante, né? A tendência do organismo é eliminar o órgão, porque ele não lhe pertence, né? Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais então sobre esses assuntos no nosso próximo bloco. Voltamos já já.